tá com o Instagram hoje não, porque ele não tá humana. Bem, então o objetivo da gente estar aqui hoje, e aí eu quero que vocês também participem bastante, o objetivo da gente estar aqui é a gente falar um pouco sobre carreira, sobre a carreira de educadora parental. Então eu vou falar um pouquinho, vou trazer um pouquinho sobre a minha carreira, como é que eu fiz essa transição. O Diego vai participar aqui porque ele foi fundamental nessa transição, né? Então, como que os conhecimentos que ele tem foram importantes para esse direcionamento, e aí ele é importante para vocês também. Então, se tem alguém aqui, e eu imagino que sim, que seja o principal público que está assistindo aqui hoje essa live, se vocês têm vontade de ser educadora parental, já pensaram nisso em algum momento, é bem legal que vocês vão poder tirar as dúvidas com ele e saber quais foram as orientações principais que ele me deu, por exemplo, né? Porque até já vou começar a falar um pouquinho como é que aconteceu comigo. Vem cá, chamando ele para sentar aqui, já está até com a cadeirinha aqui pronta. Deixa ele chegar e aí a gente continua. O pessoal já foi entrando, já está gravando lá. Olá, boa noite. Eu estava falando para o pessoal que eu ia começar a dar uma introdução falando um pouquinho sobre a minha transição de carreira, né? Então, como a maioria de vocês, eu trabalhei em vários lugares. Então, a minha formação é toda relacionada à educação. Trabalhei em escolas, trabalhei em empresas de consultoria, trabalhei em recursos humanos, né? Fiz muita coisa por aí, até pensar que eu poderia trabalhar de uma forma mais autônoma. E foi a partir dessa ideia, desse momento de virada na minha vida que eu comecei a pensar em empreender, sem nem saber que era esse o nome, né? Eu comecei a pensar em como que eu poderia fazer essa transição de carreira, e se isso era para mim, se mesmo sem eu ter tido uma formação empreendedora eu poderia fazer isso, né? E o Diego me ajudou bastante, nós já éramos casados na época, e ele já trabalhava, né, com consultoria de novos negócios, né, já fazia isso, mas eu nunca olhei para o trabalho dele e pensei que pudesse ser uma oportunidade para mim. E aí quando surgiu isso, né, eu estava num momento de vida, na época eu trabalhava numa empresa de terceiro setor, tive uma grande decepção, né, com essa empresa, enfim, essas decepções naturais nossas, né, com o mercado de trabalho. E aí, a partir dessa experiência, eu comecei a pensar que eu gostaria de criar coisas. E a partir desse momento, os conhecimentos foram importantes. Então, eu vou deixar bem aberto aqui, a gente tem um roteirinho, né? O Diego vai se apresentar, vai falar um pouco sobre as principais dificuldades que as pessoas têm quando pensam em fazer essa migração de carreira, né? Para quem não sabe, o Diego também é facilitador dos cursos do Instituto Te Apoio, então eu faço a parte da metodologia, a parte educacional, e ele está sempre nos nossos cursos, menos no Pra Paz, né? Mas nos cursos de formação ele sempre traz materiais, traz conteúdos, traz aulas voltadas para ensinar essas coisas para as pessoas, ok? Então vou pedir para ele se apresentar um pouquinho, eu já falei um pouquinho de você. Para quem não sabe, também somos casados, né? Meu parceiro não só de trabalho, mas é meu parceiro de vida. Então vou deixar ele se apresentar, falar um pouquinho sobre o tema, né? Sobre o que a gente está se propondo a falar aqui hoje. Ok. Bom, é um prazer estar falando com vocês todas. Eu estou vendo, acho que a maior parte são mulheres, né? Então, a parte todas... aqui sempre é mulher. Bom, é bem interessante, né, falar um pouquinho da história da Te Apoio, porque é a minha história também, né? A gente divide a Te Apoio entre dois períodos, né? O início, a gente focava mais, a Viviane focava mais em atendimentos, e a partir do momento que eu passo a trabalhar, né, ativamente na Te Apoio, que é quando a gente expande também para o trabalho de cursos, né, estrutura, passa a estruturar também as metodologias, etc. Vocês não me conhecem muito, né, acho que, exceto as pessoas que já são alunas dos cursos de formação ou falam, né, comigo, eu faço boa parte do atendimento, né, ao cliente, então as respostas às dúvidas de vocês. Mas eu sou responsável pela parte de marketing, né, do Instituto Te Apoio, então se vocês gostam, né, das nossas peças de marketing, dos nossos banners, etc., acho
acho que é interessante a gente falar um pouquinho, né, no começo. É, antes de entrar nisso, né, de entrar na palestra em si, deixa eu só me apresentar rapidamente. Minha formação ela é em marketing e administração. Eu me especializei também em finanças, né, em gestão. Boa parte do meu trabalho foi em agências de marketing e publicidade. E nos últimos anos eu passei a trabalhar como consultor empresarial. E no meio disso a Viviane começou a trabalhar, né, como a fazer o projeto, né, da Te Apoio. E aí era engraçado porque eu acho que a primeira fase da Te Apoio, onde a Viviane estava dando os primeiros passos, talvez tenha sido o período de mais similaridade, né, com o momento que imagino que vocês se encontrem, né? Com certeza. E eu acho engraçado que a maior contribuição veio talvez de uma coisa muito simples. Quando a gente começa, né, quer começar uma nova carreira, quer um novo projeto, se uma empresa quer lançar um novo produto, só ganham dimensões diferentes. Todo mundo quer lançar, ou se lançar, da forma mais completa e perfeita possível. E esse talvez seja o maior erro que você comete quando você quer vender, você quer iniciar um serviço, você quer começar a trabalhar de forma autônoma como coach, como educador parental, consultor em criação consciente, como psicólogo que seja, enfim. Você espera estar pronto, né? Fazer o máximo possível. Aí você tem um curso, ao invés de você começar a colocar aquilo em prática, você vai para um outro curso e por aí vai. E eu acho que a melhor coisa a entender a gente começa com uma versão incompleta do que seja o nosso produto, seja uma empresa lançando um produto, seja alguém lançando um serviço, e vai melhorando rapidamente a partir dos problemas que vão surgindo, do feedback que a gente vai recebendo. Então, a lógica do feito é melhor que perfeito cabe muito bem aqui. Então, a primeira coisa que eu acho que talvez tenha sido mais interessante nesse início da Te Apoio era quando exatamente esse processo da Viviane de não estar se sentindo pronto, de estar querendo iniciar coisa, levar um pouco mais de tempo para iniciar as coisas, e eu incentivá-la não, coloca o bloco na rua do jeito que... E é legal pensar, né, quando a gente olha, né, e se propõe a falar aqui um pouco sobre essa fase, é legal pensar no quanto agora eu também sou uma multiplicadora dessa ideia. Então eu vi aqui, né, você fica falando, eu fico aqui igual uma boba rindo, que eu tô vendo as mensagens das meninas, né, que estão fazendo curso também entrando, e elas sabem que eu repito isso o tempo inteiro, né, que é importante a gente experimentar, né? E como o pessoal aqui concordando, e como que isso de fato é importante, e como quando a gente faz um curso, qualquer curso, por exemplo, quem fez uma universidade, você faz 4, 5 anos de curso e você não sai, eu tô pronta agora, né, eu vou abrir meu consultório, né, seja lá o que for, e agora eu vou ganhar muito dinheiro. Não, sempre tem um processo, e é sempre importante a gente entender que essa sensação de eu não estou pronta, ela é natural, ela é muito humana. E existem estratégias, não só encorajamento, que ele está falando, né? Ele vai falar sobre outras estratégias também, mas não só encorajamento, mas estratégias mesmo, para a gente ir lá e a gente experimentar e a gente entender como é que isso faz total sentido quando você está fazendo uma transição de carreira. Tem uma pessoa dizendo que está travando, avisem por aqui, por favor. Sim. Interessante porque a gente sempre tem essa sensação de incompletude. Eu mesmo, quando comecei a sair um pouco do trabalho de agência e pegar os primeiros trabalhos de consultoria, me sentia incompleto. Então, e aí, os feedbacks de clientes, normalmente você acha que ainda não está legal, você se autocritica, etc. Mas aí vem os primeiros feedbacks e você vai vendo que, não, o seu trabalho está legal, né? E esse é o primeiro ponto. Quem tem que definir
veja, realização bem consigo mesmo, com o trabalho que a gente desenvolve, mas pensando no momento que você vai definir vai criar um produto, vai criar um serviço, vai entregar algo para alguém, vai para o mercado, quem define o que é bom e o que é necessário é o seu cliente. Então, se o seu cliente acha que o seu serviço está legal e está atendendo, muitas vezes a gente fica com aquela sensação contrária de que não está legal, eu tenho que melhorar mais, eu tenho que aperfeiçoar mais. E quem vai dizer o que está bom e o que não está bom é o seu cliente. Esse é um erro muito comum, né? Acho que 11 cada 10 pessoas que vão empreender de alguma maneira caem nesse comum. E é interessante olhar também para pessoas, para processos, né, de empreendedorismo. Então vamos lá, essa incompletude, essa sensação de que não está perfeito, de que não está bom. Isso é a base do processo de empreender de qualquer empresa de tecnologia hoje, qualquer startup, é um nicho, né, de empresas de tecnologia, criação de aplicativos, etc., que eu atuei por bastante tempo. Você partir de versões bem completas, bem rudimentares, e colocar no mercado, ir pegando feedback e melhorando em tempo real. É a mesma coisa que a gente faz quando faz um curso de, por exemplo, a gente está agora abrindo turma inscrições, né, para a turma de consultoria em criação consciente. Você termina o curso e você está com todas as ferramentas necessárias para poder atuar profissionalmente. E o interessante é que você comece a atuar profissionalmente. E aí entra talvez um segundo ponto, ou segunda, vamos dizer assim, grande contribuição nesse início do Te Apoio. Todo mundo que começa a trabalhar, faz um curso e quer começar a trabalhar, vai fazer o quê? Vai achar que tem que trabalhar de graça, fazer atendimento na base da amizade, na camaradagem, para depois pegar a experiência e depois cobrar. Outro problema seríssimo, se você se qualificou, você fez um curso, vamos lá, você fez o curso de consultoria em criação consciente do Instituto Te Apoio. Você se qualificou como consultora. É óbvio que daqui a 5 anos você vai estar uma consultora muito melhor do que a que você vai ser hoje. Mas não significa que você tem que começar trabalhando de graça. Se você vai começar trabalhando de graça, você constrói uma imagem em si de que você é uma profissional barata. E não é essa imagem que você quer construir. Você pode até fazer flexibilizações, mas não é a imagem que você quer construir. Então, comece trabalhando. Tem uma pessoa aqui falando sobre atendimento social, né? O que ele está falando é diferente, né, do atendimento social. Por exemplo, nós fazemos atendimentos sociais, sempre fizemos, desde o começo até aqui. Tanto dos atendimentos, mesmo quanto dos cursos. Só que isso é delimitado, né? A gente sabe como que a gente vai atender, a gente não faz isso por não acreditar que o nosso trabalho não tem valor, né? Então eu estou, sei lá, por exemplo, a gente está sempre criando, como vocês sabem. Então, imagina se a cada nova coisa que a gente criar, a gente imaginar que aquilo não tem valor e aí a gente passar a não cobrar, né? Não entender. E essa foi uma das minhas principais dificuldades, até antes, né? Porque, só para vocês entenderem melhor essa linha do tempo, né? O Diego trabalhava com consultoria de novos negócios e eu comecei a fazer experiências. Eu não tinha a intenção de ter um Instituto Te Apoio. Eu fui facilitando uma roda de conversas aqui, né? Fazendo um cursinho ali eu não estava contando com a assessoria dele, porque era algo pequeno, não tinha nem porquê. E aí, quando eu comecei a pensar nisso, né? Até por estímulo dele, né? Em torno disso, maior e melhor e ter uma maior abrangência, a primeira coisa que vem é isso, né? Mas ninguém me conhece, eu nunca fiz isso, né? Mas e toda a carga de conhecimento que a gente tem, o preparo e todo o investimento, tanto de tempo quanto de dinheiro. Então, uma das principais coisas, e a gente trabalha muito isso também nos nossos cursos, é você conseguir dar valor para o seu trabalho. Imagina se agora você fosse numa empresa e porque você nunca trabalhou nessa empresa, você falasse, olha, tudo bem, eu vou trabalhar para você de graça então. Não sou um absurdo, né? Você vai falar, não, nunca trabalhei nessa empresa, mas eu trabalhei minha vida inteira, né? Eu tenho habilidades, eu tenho conhecimentos, eu estou fazendo isso porque eu posso. Então, o raciocínio é parecido, né? É um raciocínio equivalente. Sim.
E tem uma questão, se você quer realizar atendimentos sociais, trabalho voluntário, etc., tem lugares específicos, né? Tem locais específicos onde você pode desenvolver bem essa vocação e oferecer esses serviços. O que você tem sempre que te pagar, ela não é bem um público que está precisando de um trabalho voluntário. E você também não constrói imagem, nem constrói muita experiência a partir dessa visão de que você tem que trabalhar de graça dos primeiros clientes. Então, essa foi um outro ponto. Você tem que começar a construir a sua carreira profissional de uma maneira profissional, desde o comecinho, tá certo? Karen está perguntando aqui minha formação, né? Ele falou um pouco da dele, eu não falei da minha aqui nessa live. Eu sou educadora, né? Eu gosto de me definir assim. As formações que eu tenho em nível, né, de graduação e mestrado, a graduação eu fiz em letras, então eu sou formada em letras, e o meu mestrado é em linguística, né? Então sempre estive com esse pezinho aí, né, na educação e pensando na comunicação, na forma como a gente se comunica. Sim. Bom, vamos lá. Quero. A gente vai seguir aqui um pouquinho o nosso roteiro, né? Ele falou um pouquinho sobre as principais coisas, né, relacionadas a dúvidas, e aí está mais num contexto emocional. Quem está aí quer fazer alguma pergunta também mais objetiva, pode ser emocional, mas também mais objetiva. Quando você pensa em fazer uma migração, né, de carreira, quando você pensa que você está de repente parada e você quer iniciar a carreira em educação parental, quais são as dúvidas que te vêm? O que você fica pensando? Que ele está aqui para responder isso agora. E, enquanto isso, a gente vai seguir o roteiro que nós preparamos com base no que vocês costumam perguntar. Então, não sei se vocês viram, mas eu deixei uma caixinha de perguntas, então vieram algumas e a gente compôs esse roteiro dessa forma, tá? Então, uma pergunta que fazem... Pergunta, né? Como é que eu faço para né, que tô trabalhando no mercado de trabalho convencional, ninguém me conhece, a não ser as pessoas da minha empresa, né? Ninguém sabe de mim. Como é que eu faço para, de repente, eu fazer um curso, ser educadora parental, né, obter lá o meu certificado, e a partir disso eu começar a trabalhar e eu ter clientes e ninguém me conhece, né? Como é que é isso, né? As pessoas gostam muito perguntam muito, né, sobre isso. E enquanto você fala, eu vou anotando aqui as perguntas, pode ficar tranquilo. Tá bom. Bom, eu acho que uma que é problemática nesse período de transição é você achar que a sua experiência prévia ela é conflitante com a nova carreira que você vai construir. Então vamos pegar, por exemplo, a gente está trabalhando o exemplo da Te Apoio, né? Vamos pegar o próprio exemplo da Viviane. A Viviane ela era uma profissional, como ela falou, tem uma formação em letras de linguística. A experiência dela de início de carreira foi muito focada para desenvolvimento humano, a partir de educação, processo de educação em empresas. Se tornou uma especialista em educação à distância, quando isso nem era tão comum, estava bem no início do Brasil, acho que é uma das primeiras, né? No ano 2000. O trabalho acadêmico dela, o mestrado dela foi centrado nisso, né? Então, foi, né, trabalhar no terceiro setor e, de repente, ela foi migrando para áreas de desenvolvimento humano, processos de autoconhecimento, que foi a base, né, do trabalho inicial da Te Apoio, né? Hoje a gente está bem inserido dentro desse universo materno, mas isso foi uma consequência do perfil dos clientes, né? É o que eu falei em relação logo no começo. Quem define o caminho para onde você vai é o seu cliente, é ele que define as necessidades. Começaram a surgir mães, né, nos atendimentos, as questões foram surgindo e a gente foi buscar como trabalhar isso, né? Enfim, então nesse começo, como é que a Viviane deveria se apresentar? Com a experiência dela, ela era uma especialista em educação e desenvolvimento humano, educação corporativa, e veio se qualificando a partir de cursos, a partir de formações, para trabalhar com processos de autoconhecimento, para processos de desenvolvimento humano. Toda a experiência que ela acumulou dentro desse meio corporativo
com a narrativa dela. Quando vocês vão trabalhar como educadores parentais, coaches, né, e afins, vocês têm uma história de vida. E essa história, ela é o marketing de vocês. Vocês têm que pensar em como vocês vão contar a sua narrativa. Então, por exemplo, se você é advogado, né, e vai começar a trabalhar como educadora parental, a sua narrativa vem, não, eu fui advogado, trabalhei 15 anos nessa área, trabalhei bastante tempo na vara de família, vi vários como funciona o processo de desagregação, né, familiar a partir de divórcios, disputas de guarda e etc. E percebi, a partir de muitas dessas questões, que uma falta de educação emocional e uma falta de planejamento de educação familiar, né, de educação dos pais, de educação, né, do processo, de todo esse processo, né, de composição da família, era responsável por boa parte dos processos de divórcio que eu ali presenciava. Então, eu fui buscar não só atuar na finalização do processo, mas tentar buscar atuar no meio, né, no lugar que uma dissolução familiar viesse a acontecer. E fui buscar na educação parental uma ferramenta, uma resposta para isso. Ponto. É legal pensar que tudo tem uma coerência, mesmo quando a gente não consegue perceber. E é difícil a gente conseguir perceber, leva um tempo. E aí, para contar uma curiosidade, né, no começo, e aí quando eu falo no começo, não é no começo, primeiro mês, no começo, nos primeiros meses, no primeiro ano, era muito engraçado, porque eu estava experimentando coisas, né? Vocês conhecem meu perfil, eu sou uma pesquisadora, então eu estava experimentando coisas. Então chegava num momento que às vezes as pessoas perguntavam para mim, o que você faz? E eu travava, e quando era ele que falava, e aí eu ficava olhando e falava, nossa, realmente, né? É isso. E a partir da fala dele eu conseguia ganhar mais propriedade do que eu estava fazendo. É louco pensar nisso, né? Mas é um processo super natural que depois eu pude acompanhar outras pessoas passando. E nós agora, nos nossos cursos, nos nossos atendimentos, ajudamos as pessoas também a construírem essa narrativa, né? Então ele estava falando de advogada, deu o exemplo de advogada, eu lembrei logo, nem é uma aluna nossa, é uma educadora parental que eu admiro muito, que é a Daniela, da Geração de Amor, talvez vocês conheçam a página dela também, e ela é advogada. Então você para pensar, né, no quanto às vezes a gente acha que você tem que ser, tem que ser educadora, tem que ser psicóloga, né? Outra pergunta super recorrente é, formação, posso ser educadora parental sem ser educadora e sem ser psicóloga? E sim, né? Você pode vir de qualquer área do conhecimento e você vai conseguir construir essa narrativa, porque se você escolheu esse curso, e esse curso é porque existe alguma coisa ali, alguma relação, é porque existe um propósito, um significado na tua vida, para você querer trabalhar com educação parental em algum ponto do teu caminho. Então, construir essa narrativa é interessante, né? Então, saibam, quem já está, né, na carreira de educação parental, quem está pensando em fazer, saibam que a gente não fica, que legal, fiz um curso, conta. Não, né? É um processo. Sim. E um outro ponto também que eu acho dentro dessa, como é que eu vou me apresentar como educadora parental, uma outra dúvida que é bastante mas eu sou só mãe. E aí normalmente essa pessoa que diz isso é porque ela abriu mão, né, de trabalhar fora, fez uma pausa na carreira, e aí ela acredita que ela não tem experiência profissional e que as pessoas não vão dar, vamos dizer assim, valor, né, ao trabalho dela. E é curioso, né, avaliar por que as pessoas buscam. Um monte de advogado, engenheiro, tá um monte de gente falando, olha, eu passo por isso, eu passo por isso. Por que as pessoas buscam, né, uma consultoria em educação parental? E aí eu vou aproveitar e vou matar isso com uma outra pergunta que se faz, que é por que as pessoas vão me procurar como consultor se elas podem fazer um curso? Inclusive o curso de vocês, que a gente tem um curso de criação consciente para pais. Primeiro porque você ter o conhecimento não significa que você seja capaz de transformar alguma coisa.
assistam uma série maravilhosa da GNT chamada Sessão de Terapia, que mostra cada dia um personagem, é uma 5 dias, né? Sempre 5 dias da semana. 4 dias são o pacientes, cada vez um paciente, você vai vendo no decorrer da temporada a evolução daquilo, e o 5º dia é o processo do psicólogo lidando com a supervisora, com quem ele tem uma relação conflituosa. E é interessante você observar como ele, psicólogo, está lidando com as questões, e ele também tem muita dificuldade de usar aquelas ferramentas para trabalhar a vida pessoal dele. O fato da gente ter ferramentas, o fato da gente ter operar transformações. E as pessoas também, se vocês repararem, elas também vão ficando um pouco saturadas de cursos, e elas precisam de apoio prático. Elas vão fazendo cursos, não conseguem aplicar. E aí elas buscam um educador parental exatamente porque elas querem uma referência diferente. Elas foram educadas de um padrão violento, elas foram educadas de uma forma que elas não querem replicar com os filhos, e elas precisam, não têm referência. Por quê? Porque tudo que elas entendem sobre criação, né, de crianças, sobre tudo que elas entendem sobre a forma que você deve educar uma criança, a forma como uma mãe ou um pai deve se comportar, não tem referência alguma, né? Elas não têm base. Por quê? Porque elas aprenderam, né, desde a igreja e por aí vai, e rua, e etc., que você tem que ser um violento, autoritário, pulso firme, etc. Então elas buscam o consultor, elas buscam, né, um educador parental exatamente porque elas querem uma outra referência. E você que acha que você é só mãe, você, na verdade, é a pessoa que vai servir de referência para essa família. É a pessoa que essa família vai olhar e que ela vai dialogar e quebrar as suas crenças e vai se sentir segura para tentar adotar novos paradigmas. E isso não significa que você tem que ser uma mãe perfeita. Significa apenas que você seja uma profissional. Assim como nenhum psicólogo, né? A gente sempre faz esse paralelo porque é fácil de entender. Assim como nenhum psicólogo tem que ser a pessoa mais equilibrada do mundo para poder clinicar. Ele tem que estar equilibrado ali, né? No trabalho. Que é uma questão que as meninas trazem. Eu falo meninas porque a maior parte é menina mesmo. Trazem no curso, né? Puxa, mas eu sou mãe e eu também estou lidando com o comportamento desafiador do meu filho. Eu vou ser, sei lá, vai ser uma hipocrisia, né? Eu fazer um atendimento como esse? Claro que não, né? Na verdade, ali tá todo mundo se ajudando. Tudo que a gente faz, todas as nossas entregas ao mundo são apoios, apoio para o outro e apoio para a gente. Então, o fato de você dominar uma metodologia, que é o que você aprende na formação, né? Você uma metodologia e você vai aplicar com a outra pessoa, quando você está ali, você está tendo uma oportunidade também incrível de você também olhar para a tua própria questão, né? E conforme você também traz isso para cliente, você está só agregando e você está sendo uma profissional, você está pegando um conhecimento que você tem, um método ele. Então, não tem que ter perfeição, né? E outra coisa também que é interessante do que o Diego falou agora é a questão da rede de apoio. A gente fala tanto em rede e é muito triste. Aqui mesmo no nosso Instagram, a gente vive perguntando como é que tá a rede de apoio. É muito triste quando vem uma mãe, né, falando que tá sem rede de apoio. E aí sempre que elas me perguntam o que eu faço, tá difícil, eu respondi isso hoje mesmo. Eu falo, cerque-se de apoio profissional, o tanto quanto você puder. E aí pode ser investindo, de repente você não pode investir dinheiro, mas tem tantos apoios profissionais que são sociais. Então sempre procure, porque é um apoio. Então quando você pensa em trabalhar com educação, você pensa também em compor essa rede de apoio profissional dessa mãe. E isso é muito legal, né? Uma pessoa estava perguntando se a gente tem filhos. E nós não temos filhos. E nós temos várias pessoas na turma, a maioria são mães, a maioria são mulheres e são mães. Mas nós temos várias pessoas nas turmas, tanto da consultoria em criação consciente, quanto no coaching materno, que não são mães. Então tudo vai se agregando, né? Quando não vem com conhecimento da prática da maternidade, vem com a pesquisa em maternidade, vem com estudo, né? Vem com os cursos que você faz e com a tua experiência do contato humano e de você ter essa empatia com esse universo, né? Que é uma coisa que não nos falta aqui, né? Que é empatia.
tanto que eu acho que é a nossa principal contribuição. Né? Em cada curso que a gente faz, o que a gente está fazendo, na verdade, é ampliando essa capacidade de empatia. Então, quando uma consultora em criação consciente, ela está ali em campo, ela está, né, no trabalho dela, ela está com o olhar empático dela a 1000, vamos dizer assim, né? Porque ela precisa estar com uma empatia plena ali para ela conseguir entrar naquele universo e ser eficaz. Ok. Eu só vou responder uma pergunta aí que veio, acho que é rapidinha, e aí eu quero pegar um gancho que você falou. Acho que a Daniele, agora eu não consigo identificar, mas acho que a Daniele perguntou sobre certificação. Ao final do curso você recebe a certificação, né, de conclusão do curso, que te habilita a trabalhar como consultora em criação consciente. Por quê? Porque você não tem um órgão, não é como medicina, que tem o CRM, não é como engenharia, tem o CREA, não é como psicologia, que tem o CRP, não é uma profissão regulamentada. Então, por lei, tudo que não é regulamentado por lei pode ser de livre exercício profissional. Está na Constituição. Então, educação parental não são profissões regulamentadas por uma lei que estabeleça como essas profissões devem funcionar e um órgão regulador. Então, você com ação, né, qualquer certificação em educação parental ela é livre e no final do curso você recebe a certificação e pode atuar. Todo o curso foi montado para você ter todas as ferramentas para poder atuar profissionalmente ao fim dele, tá bom? Deixa eu pegar mais algumas, né, que você estava falando. São todas para você, só essa daqui que eu posso responder. Está perguntando se é presencial. Na verdade, não, os cursos são online. Quero saber sobre educação parental. Perguntas relacionadas a quanto cobrar. Eu já sou educadora parental, mas eu sempre tenho dificuldade de cobrar. E aí é legal pensar nisso, né? Quando eu falei que o nosso ponto forte é a empatia, eu não conheço, pode ser que exista, né? Mas eu não conheço nenhum outro curso de educação parental que cuide dessa parte, né? De precificar, te ajudar a entender, né, essas nuances de transição de carreira, te dar todo o apoio voltado para você conseguir divulgar o teu trabalho, você saber quais conteúdos são importantes você trabalhar, por exemplo, nas suas redes sociais, para você ser vista como uma profissional que tem credibilidade, a partir disso atrair clientes, né? Então é interessante trazer essa visão também. Então, no nosso curso a gente fala um pouco sobre isso, sobre quanto cobrar. E a gente sempre fica assim, muito feliz de poder contribuir com isso, porque essa dúvida de você sair de um curso qualquer e você não saber quanto cobrar pelo teu trabalho, ela é comum, né? Imagino que várias outras pessoas aqui estejam, se já são educadoras parentais, estejam nesse ponto, estejam com dificuldade de precificar e de atribuir valor ao seu trabalho. Então essa é uma coisa, né, de quanto cobrar, você falar um pouquinho sobre isso. E uma outra que eu acho que já dá para emendar é como divulgar o trabalho da educadora parental, já que muita gente não conhece. Aí ele vai falar da parte técnica, mas eu só vou contestar se muita gente não conhece, né? Porque dá uma olhada no número de seguidores das páginas de maternidade. São educadoras parentais, educadora só quem trabalha dando curso como a gente. Educadora parental é todo mundo que está se remunerando de alguma forma, né, com base num trabalho voltado para orientação de famílias. Então, quando você vê um canal no YouTube que tem, sei lá, 150 mil seguidores, essa pessoa monetiza esse canal, não sei se você sabe, né? E a partir disso ela ganha dinheiro. Então, assim, tem muita gente, sim, que está... né, questão da educação parental, mas tem muita gente que já sabe o que é e já segue, e pode, de repente, até nem saber o nome, mas já sabe o que é. Sim. Um dos pontos aqui, e aí talvez eu já vou para essa questão do como divulgar o trabalho. A gente fica com essa sensação de que as pessoas não conhecem. Por quê? Porque muitas pessoas que a gente convive não conhecem. Acham que de repente essa questão de educação sem violência é besteira, que uma palmada não tem problema, e por aí vai. Que não tem problema você gritar com a criança e por aí vai. Então, o que é interessante é você olhar para como esse movimento de educar a partir de um novo paradigma vem crescendo. Por quê?
você vai encontrar os seus clientes, né? O seu cliente não é obrigatoriamente aquela pessoa que acha que isso é uma besteira, que acha que bater na criança não é problema, que gritar com a criança não é problema, que criança é manipuladora e por aí, e etc, etc, etc. As pessoas que de alguma forma repudiam, né, esse tipo de conteúdo, existe um trabalho, existe o fato de a gente produzir conteúdo cada vez mais conscientização. Mas o seu cliente, a sua cliente, são as famílias que já têm contato com isso e que elas precisam de apoio para poder implementar isso na vida delas. São pessoas que estão tentando já, de alguma forma, nesse processo e que elas não conseguem identificar padrões que sabotam, né, sabotam o processo de educar de uma forma não violenta, de criar de uma forma consciente. Então, é interessante você olhar como captar clientes. Primeira questão é olhar para quem é de fato seu público. E onde está o seu público-alvo? São as pessoas que estão orbitando nessas páginas. Nem todo mundo que é mãe é seu público. E aí, quando você vai definir, seja lá o negócio que você vai criar, tá? Não existe o meu público é todo mundo. Não existe essa questão de todo mundo pode me comprar. Você precisa especificar. Você precisa segmentar, encontrar nichos, tá? Então, o que é um nicho? O nicho se você pensa que você tem um grande grupo, mãe, e aí você vai subdividir. Mães que buscam por comunicação não violenta, educação não violenta, disciplina positiva, criação consciente. Mães que seguem determinadas páginas. Mães que estão em fóruns tirando dúvidas porque elas estão tentando praticar, lendo sobre, elas estão tentando praticar. E mais do que isso, mães que estão precisando de ajuda. E ali você está encontrando seu nicho. Perceba que quanto mais você vai dentro do nicho, mais fácil é você gerenciar os seus esforços e os seus recursos para captar seus primeiros clientes. E isso tudo se aprende a fazer. Eu lembrei, você falou disso, eu lembrei a gente, há pouquinho tempo atrás, acho que no final do ano passado, nós fizemos um evento, uma semana do coaching materno, e aí o Diego, dentro dessa semana, era um evento gratuito, o Diego deu uma aula sobre isso, né? E aí uma pessoa que estava inscrita, que é até uma amiga nossa, não, mas eu vou sair correndo. Eu falei, não, mas por que você vai sair correndo? Pra gente, né, ou da gente? E aí ela falou, não, de vocês, eu vou sair correndo porque é muita coisa pra fazer, eu que vou ter que fazer tudo. E aí eu falei, ué, mas o que você achou que fosse empreender? O que você achou que fosse ter um trabalho autônomo, né? Então a gente escreveu no curso, mas é exatamente isso, né? Quando a gente está nessa transição, é você parar para pensar que é você que vai ver tudo isso, que você precisa sim se capacitar para ter esse olhar. Precisa se capacitar, porque se você não se capacita, você vai ficar falando com quem não é o teu público. Eu gosto sempre de trazer no centro da sua cidade, né? Espero que vocês morem em cidade grande. No centro da sua cidade. Imagina você ali tentando vender alguma coisa. Você não sabe com quem que você está falando, você não sabe quem abordar, né? Fica uma situação incômoda para todo mundo. Então, quando você aprende, então não era na praça, no meio do centro da cidade que eu deveria estar, eu devia estar na porta da escola, porque eu estava vendendo um serviço educacional e eu não devia estar na porta de qualquer escola. Eu devia estar na porta de uma escola que não tem ensino tradicional, né? A escola mais inovadora da minha cidade. Nossa, ali eu consegui ser ouvida e tive outra experiência. Então, isso tudo a gente aprende a partir dessas reflexões, aprende de uma forma mais técnica, né? Com conteúdos, né, mais técnicos. Então, é interessante e é importante a gente entender isso, porque aqui a gente fala tanto de não romantizar tudo, não romantizar a maternidade, não romantizar também o processo de empreender, ele é fundamental para você não se frustrar. Pelo contrário, para você se encorajar e você fazer o que tiver que fazer.
Não adianta você entrar no curso achando que você está encontrando um atalho, ou que você está encontrando um caminho fácil. Empreender é complicado, empreender revolve você aprender coisas novas, e dentro disso você também vai ter que aprender coisas que não necessariamente você são confortáveis. Gostaria tanto, achasse tão interessante. Mas por que você vai empreender? Né? Porque você não quer voltar para o mercado de trabalho tradicional, porque você quer trabalhar em algo que faça sentido, que tenha significado, porque você quer ajudar a família, quer trabalhar com algo que faça sentido para você e promova alguma mudança no mundo, nem que seja uma pessoa por vez, porque você quer isso, é a sua missão, a sua vocação. Você está diante de um momento em que você, apesar de, pensando, por exemplo, no contexto de maternidade, em que a volta para o mercado de trabalho é muito complicado, mas apesar de você estar num momento em que você está enfrentando alguma rejeição, na verdade você está diante de uma escolha, que é seguir uma vocação ou tentar se adequar a uma solução, né, a um caminho já pré-formatado, que é tentar voltar ao mercado e tentar se adequar ali, correr, etc. E essa você vai ter que buscar determinados conhecimentos e desenvolver determinadas habilidades. Por isso ou também, né, se perdoar um pouco e buscar outras estratégias para as habilidades que você não tem. Quando ele fala que eu só superei no final do ano passado, que é a dificuldade de gravar vídeos de divulgação. Eu não tenho problema nenhum com vídeo, né? Nunca tive. Eu faço as videoaulas, né? Vocês me assistem aqui, mas eu não sabia gravar. Eu ainda estou aprendendo, né? Mas acho que eu já posso dizer que sei. Não sabia gravar vídeos de divulgação. Então, as nossas páginas, elas não tinham vídeos de divulgação dos cursos. Isso é muito importante para as pessoas. E aí eu fui ficando bem frustrada com isso, mas também me perdoando muito no meio desse processo, buscando estratégias. Eu não tenho vídeo, mas o nosso texto é o mais didático possível, né? E aí as pessoas conseguiam entender a partir daí. Não tem vídeo, mas tem a gente no WhatsApp, e vocês que conhecem a gente sabem que o nosso atendimento de WhatsApp ele é impecável. Então é um ponto forte. Eu não tenho vídeo, mas eu tenho isso aqui. Até que no final do ano passado eu consegui gravar o meu primeiro vídeo. E a partir daí a gente vai gravando e pronto, adquirir habilidade, né? Então, pensar nisso. Você vai adquirir algumas habilidades, você vai conseguir, e tem coisas que você também não vai conseguir, vai se perdoar no meio do processo, você vai compensar. A vida é assim, né? E o empreender também é assim, é feito também de compensações. O que a gente estava falando no começo. Vai com a versão incompleta que você tem. Não importa. Você nunca vai chegar numa versão de fato completa, porque agora as nossas páginas têm vídeos, mas daqui a pouco tem um outro recurso que outras páginas vão estar utilizando e a gente vai precisar se adequar. Então, na verdade, use sempre a linguagem onde você vai ser mais autêntica, tá certo? Se é texto, se é vídeo, se é story, enfim, vai na linguagem que te deixa onde você vai ser mais autêntica, ok? Acho que eu respondi, né, as perguntas. Quanto cobrar, sim. Como divulgar o trabalho, ok. Acho que sim. Aí tem mais dúvidas aí. Vou ler aqui, né, que eu encontrei nesse tipo de trabalho de vida. Além de cobrar pelo serviço, penso muito em oferecer de forma gratuita também voluntária. É possível essa se cabe aqui a pergunta. A gente falou um pouquinho sobre isso logo no começo, imagino que você tenha entrado agora. A gente vai gravar e vai dar, se o Instagram não deixar 24 horas, a gente vai dar um jeito de disponibilizar. Aí eu vou pedir para você dar uma olhadinha, que a gente se alongou até um pouquinho falando sobre isso, tá? Sim. Eu queria, a gente tem mais 15 minutinhos, até antes de você falar outra coisa, eu só queria agradecer os feedbacks que a gente está recebendo. Eu sou tímida, eu não gosto de ficar falando, estão falando que o meu curso é ótimo na hora que tá, né, aqui. Mas eu fico sempre muito feliz quando a gente está, especialmente ao vivo, e aparecem nossas, né, e encorajam outras pessoas a fazerem também. Eu tô vendo a Lília ativamente, eu não pago nada pra Lília, tá, gente? Eu estou vendo a Lília ativamente falando, vem fazer o curso. Então, muito obrigada pela divulgação espontânea de vocês, pela presença de vocês aqui na live também.
E quem não é, né, aluna, que acho que é a maioria também aqui, que possa sempre, né, o nosso canal está aberto, né, fazer perguntas e conhecer o nosso curso de formação em consultoria de criação consciente, que a gente vai abrir as inscrições amanhã. Acho que o Diego até pode falar um pouquinho sobre isso, né, juntando aqui com a finalização do tema. E a gente vai abrir amanhã, e é um curso de educação parental, e tem tudo isso, né, que a gente falou sobre a parte de marketing, de empreendedorismo, de método, enfim, ele vai explicar um pouquinho mais. O curso de criação consciente, a gente abre as inscrições amanhã, tá? O curso vai começar a partir de maio, ele tem 8 semanas de duração. Online, 100% online, tá? Ele tem 8 semanas de duração, incluindo uma aula, um módulo, voltado para essas questões de marketing, de precificação, de organização. Só que, além disso, a gente tem uma continuação. Antes, os nossos cursos vinham com toda a parte teórica, toda a parte prática, né? Os nossos cursos, apesar de serem online, eles são muito práticos. Essa é uma coisa que a gente sempre buscou para se diferenciar. A Viviane trabalhou no Senac, eu fui professor do Senac, então a gente tem uma orientação muito grande a desenvolvimento de competências, a criar cursos onde você aprende prática, também aprenda, né, de forma ali no dia a dia, não só aquela teoria, não só a teoria, né, não só uma coisa maçante. E além disso, eu organizei um material, um curso extra, que é o curso Saia do Papel, que é baseado no meu processo de consultoria. E agora, além desse curso extra de capacitação, né, de competências empreendedoras, tudo isso que vocês falam, que tem medo de fazer, ou que não tem dúvidas, etc., está ali, vem nesse pós-curso, pós o curso de criação consciente, está integrado a uma mentoria. O que é isso? A gente vai juntar o curso de capacitação empreendedora com o processo de mentoria, onde eu ajudo vocês nesses primeiros passos e a se planejarem para o seu primeiro ano aí de carreira. 4 sessões em grupo, focadas em avaliar e dar sugestões e avaliar como vocês estão tocando a carreira de vocês e o que vocês têm que fazer para melhorar e facilitar esses primeiros passos, ok? Só para agregar aqui, o pessoal está perguntando se esse curso que a gente vai abrir vagas amanhã, e aí eu vou pedir para vocês virem aqui amanhã, que eu vou disponibilizar no link azul do meu perfil. Estão perguntando se é o mesmo do que começou 4 de abril. Não, o curso de 4 de abril, ou seja, é um curso voltado, não é de formação profissional, é para você aplicar na sua casa, ele tem outra pegada, vamos dizer assim, tá? Se você está fazendo de pais, você pode fazer uma migração para esse curso. Se for o caso, procura a gente vai te mandar informação sobre isso. Se você está no curso para pais, você não paga 2 vezes, ou seja, você faz a sua inscrição no curso de formação em consultoria, faz um desconto abatendo o que você pagou no curso para pais, tá bom? Isso. Respondendo de novo se é online, porque perguntaram de novo, é online, 100% gente. 100% online. 8 semanas de duração dos conteúdos voltados para metodologia e o módulo gravado de marketing. Então, são 8 semanas. Para ter essa mentoria que o Diego está falando, mais 4 semanas. A gente sempre vê o ritmo da turma e a gente vê, são 4 aulas. Então, vamos fazer as 4 aulas num dia só. Vamos fazer as 4 aulas, uma, né, cada dia da semana. É sempre. E quanto tempo fica disponível o conteúdo? Ele fica por 1 ano, então você tem acesso por 1 ano. E a ideia é mesmo, a gente trabalha muito essa questão, né, falando para as pessoas, a gente tem um grupo privado no WhatsApp, eu sempre fico falando, eu tô atrasado. Não está atrasado, você está no seu tempo. Né? A ideia é você fazer no seu tempo, né, colocar isso nas tuas tarefas e isso no seu peso. É para ser uma experiência boa, é para você fazer como você puder, ou quiser, né? Ou escolher. Isso. Então, o que você vai receber ao se inscrever na formação em consultoria de criação consciente? Você recebe a formação profissionalizante, tá? A formação profissional em consultoria de criação consciente, como educador SEC, como educadora parental. A
curso de empreendedorismo, junto com a mentoria de carreira, né? É a mentoria de negócios, né, que você vai ter comigo. A gente tem, além de todo o curso, os plantões de dúvidas ao vivo, que a gente realiza via vídeo em tempo real com toda a turma, tá? Eu vi uma pessoa perguntando sobre isso. Você também vai receber alguns bônus, que aí são interessantes também citar. Você recebe o curso de comunicação não violenta com filhos, o curso de comunicação violenta para casais, o nosso curso, nosso workshop com a árvore da vida e a atividade de biografia humana, e um programa de meditação, que a gente desenvolveu um programa de meditação com meditações voltadas para parentalidade, né? A pessoa trabalhar com educação parental em escolas. Sim, o atendimento em consultoria consciente é o mesmo método e você pode aplicar ele tanto com famílias quanto em escolas. Então, sim, oferece a base. Esse curso é uma luz no fim do túnel para muitas mães que querem voltar para o mercado de trabalho. Esse é um dos nossos principais objetivos. Sempre que a gente vai começar a apresentar um pouquinho o curso, eu começo a falar da página sobre mercado de trabalho. Porque essa é uma dor, né, nossa, que a gente tem vontade de contribuir. Muitas mães não conseguem voltar para o mercado de trabalho, né? Tem dados, tem pesquisas da FGV. E é uma realidade muito dura. Esse curso ele é uma iniciativa nossa também para dar uma contribuição nesse sentido, tá? O Instagram da então vamos ser as vagas do curso são limitadas. Sim, a gente tem uma capacidade limitada para poder dar um atendimento de qualidade. É justamente por causa do atendimento. As vagas, as inscrições vão ficar abertas de 11 a 18 de abril e o curso começa em maio, tá? Logo ali nos primeiros 10 dias de maio. Depois que encerrar essas inscrições, a gente vai abrir mais uma turma esse ano, que vai ser em outubro, e pronto, essa é a penúltima turma do ano. Mas também uma coisa, a gente vai fazer um reajuste, porque a gente não reajusta o valor do curso há muito tempo, então a gente vai fazer um reajuste no valor do curso. A última turma sem reajuste, onde você ainda faz com o valor antigo. Em setembro a gente já vai ter que trabalhar com o reajuste, tá bom? Gente, só para o Instagram, como faço para me inscrever? Amanhã não, já vou botar hoje o linkzinho ali. Posso? Pode colocar hoje, eu já faço a alteração. Entre hoje e amanhã, porque eu acho que ainda deve ter que fazer uma alteraçãozinha para dar tudo certo aqui. Eu vou colocar o link para vocês clicarem ali, no link azul do meu perfil. E aí vocês vão ver. E aí nesse menu vai estar lá, consultoria em criação consciente, vagas abertas, você clica ali, vai ver programação, vai ver tudo, tá bom? Então as vagas abrem oficialmente amanhã, se der tempo de fazer, percebi aqui que tem um ajustezinho para fazer, se der tempo de fazer esse ajustezinho ainda hoje, a gente faz hoje, senão a gente mantém o nosso compromisso de abrir amanhã. Cadastrar, etc, no e-mail, no WhatsApp, vai receber também as notificações lá para se inscrever amanhã, via e-mail, via WhatsApp, via Instagram, enfim, tá lá, tem a página descrevendo todas as, tá, depoimentos de alunas, para fazer inscrição, tá, eu vou mandar pelo WhatsApp e vou mandar pelo e-mail também, tá. Vocês vão poder falar com a gente por esses dias aí, a gente atendendo, tirando todas as dúvidas e etc. Tá? E quem ainda não conhece a gente, tem um mini curso gratuito, que você se inscreve agora, ainda tá lá no meu recebe por e-mail, e você tem lá 9 videoaulas curtas, né, com a Viviane, apresentando toda a metodologia, todo curso, o mercado. De repente a gente não abordou por aqui, né, pelo tempo limitado, então se não conhece, vai lá, tá no link azul do meu perfil, esse já tá lá, tá? Estão perguntando se dá pra gente fazer em outras cidades ou se dá pra trazer pra minha cidade. É um pouco mais complicado, ele é online, ele é 100% online, tá? A gente é um pouco mais complicado porque fica um pouco caro, a gente mora no interior do Rio, então a gente tem que ir pro avião para ir para outra cidade, então normalmente fica um pouco caro fazer esse tipo de demanda, né, nós dois fora por um bom tempo, então acaba
mas treinamentos mais curtos, perguntando. Treinamento, workshop. Aí a gente faz, entra em contato com a gente. Mas aliás, a formação profissional... Entrem, né, em contato com a gente, tá bom? Entrem em contato. Obrigada, tá? Muito obrigada, vocês foram aqui trazendo, né, tantos feedbacks positivos, muito obrigada mesmo. A gente se mantém em contato aqui. Tá. E Mãe Sem Make, manda um direct, manda um WhatsApp, e-mail pra gente, que a gente continua a conversa por lá, tá bom? Um beijo. Desculpem a pressa, porque eu detesto quando o Instagram fecha antes de eu dar boa noite. Tem 2 minutinhos aí, ele vai fechar. Aí, boa noite pra todo mundo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.